Então, assim, eu faço um plano, uma meta de trabalho, ou aonde eu quero estar daqui 2 anos, por exemplo. Ou eu planejo uma viagem para o fim do ano, né? Eu planejo essa viagem. Então, ótimo. Nisso, eu planejo a viagem, marco o dia e fico vivendo a minha vida, né? E vai acontecendo coisas até o dia da viagem, né? Mas para mim isso não dá mais certo. Eu não posso mais marcar planos, fazer planos. Para mim não dá mais certo isso. Entendeu? Eu não posso mais fazer esses planos. Por quê? Porque eu me conectei com um tipo de energia, ou com um tipo. Isso que faz parte do roteiro aqui. Para você saber o que está acontecendo. E aí você vai ter. Eu me conectei. É sobre o que você está falando, João Paulo? Vixe, estou falando sobre um monte de coisa. Sobre o sobrenatural. E o que, que acontece? A gente tem uma perspectiva de momento, né? Vamos supor assim, eu vou tomar banho daqui 1 hora, né? Eu vou tomar banho daqui 1 hora. Então, assim, tipo, o mais próximo que eu consigo chegar de um plano é tipo assim, eu vou tomar banho daqui 1 hora. Isso eu vou cumprir, né? Agora, tem coisas que eu preciso de 5 anos ou de 2 meses, entendeu? Então, existe um tipo de mistério nesse fato de você fazer planos curtos e planos longos, entendeu? Existe um certo enigma aí. E se você for fazer planos curtos, cada vez mais curtos, você vai ver que vai ficar impossibilitado de atuar, entendeu? Porque vamos supor que você não consegue fazer uma faculdade com menos de 4 anos, você não consegue ler um livro com menos de 1 hora. Depende do tamanho do livro, mas um livro grande você não consegue. Então, é a partir daí, desse momento, desse limite que você vê, que começa a acontecer alguma coisa, né? Porque, na realidade, às vezes aqui em casa, assim, a minha namorada faz um plano para o fim de semana, entendeu? Eu não tô nem aí com esse plano, porque ela vai mudar de opinião 10 vezes. Então, é basicamente esse tipo de conduta, ela muda, às vezes a gente nem vai, entendeu? Só que Deus vai dizer assim, ah, cara, você mudou de ideia. Não, na realidade são dois tipos de energia. São dois tipos de conduta que você tem. São dois tipos de campos energéticos. Tipo, esse que você fixa é um e esse que altera constantemente é outro, né? Esse seria a ideia de fazer planos curtos. E para mim é assim. Eu tive várias experiências, e várias provas eu já tive de que eu não adianta mais eu viver do mesmo jeito que as pessoas vivem. Então, assim, vamos supor assim, ah, Inácio, faz um financiamento e compra uma casa em 8 anos, todo mundo faz isso. Não vai dar certo para mim. Não vai dar certo. Mas por que para você vai? Então, o que acontece? Tem uma coisa que precisa ser mantida na sociedade. Existe uma certa coisa no mundo que tem que funcionar. Ela tem que funcionar. Só que e para você vai funcionar. Para mim não vai mais. Então não adianta, porque para vocês estão vigiados por uma lógica e essa lógica não pode ser ferida. Vamos supor assim, se tem previsão de chuva para daqui 2 horas, dificilmente não vai chover. Porque se começar a falhar muito, você vai ver que não está funcionando a lógica. Entendeu? Então, existe uma coisa que precisa da lógica e da ilógica. Precisa dos acontecimentos exatos acontecendo com certo período exato, não pode burlar isso. E existe as intempéries e os imprevistos junto na nossa vida.
Eu vou dar um exemplo para você, que agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente vai falar um pouquinho sobre olá, olá, Adriana Braga, tudo bem? Sobre esse mistério agora. Vamos por assim, ó, você está pagando aluguel. Eu já falei sobre isso, mas vou falar de novo. Aí você consegue comprar uma casa e aí você para de pagar aluguel. Logo, esse dinheiro seria uma sobra. Porque, obviamente, você não tem mais o custo do aluguel, você tem uma casa, logo ele seria uma sobra. E com esses 1.000 que você pagava de aluguel, já que você tem uma casa, agora você consegue pagar um carro parcelado. Então, essa lógica de vocês, ela é violada. Essa matemática não é exata. Só que, percentualmente, ela tem que dar tipo 90-10. Entendeu? Ela precisa funcionar. Só que ela falha. E ela falha porque há violação da lógica. Entendeu? Então, o que acontece? Existem coisas que estão feitas na nossa vida para nos inserir a lógica e ser inegável. E você ser refutado, que é o que vai acontecer comigo. Vai me refutar, vocês vão me refutar. Entendeu? Porque existe a parte da lógica feita para que você seja convencido disso e até contra você atue. Entendeu? Então, é isso que eu entendo, é isso que aconteceu aqui. Então, é nos dado a lógica, o capricho do real, entendeu? A gente fica preso nisso, a gente não consegue negar que agora é noite, a gente não consegue negar, porque isso é lógico. E se você falar que é dia, você vai pirado, entendeu? Né? E a gente fica preso nisso, e daí isso se mantém, e de vez em quando a violação. A violação da lógica acontece menos do que a lógica constante. Então você está vendo o quê? É por isso que todo mundo não fica rico com a mesma fórmula. Entendeu? Porque nós temos uma fórmula de riqueza. Mas não funciona para todo mundo. Não funciona. Por quê? Porque há uma violação do óbvio. Entendeu? Então existe o óbvio e existe a violação do óbvio. Só que para vocês a violação do óbvio não existe. A não ser quando você joga para mim e fala assim, Inácio, o que está acontecendo? Se especializa, cara, que você consegue. Olha aí, eu consegui. É só você querer, ó. Entendeu? Aí você vai falar, cara, funciona, olha aí, eu consegui. Foi assim que eu consegui. Só que para mim não deu certo. Para mim não deu certo. Por quê? Porque houve uma violação desse dado matemático. Só que isso não acontece em N fatores. Por exemplo, assim, a lógica vai fazer você pôr o gelo na geladeira e ficar gelado e virar gelo. O duro é se você colocasse o gelo numa temperatura baixa e ele não congelasse. Entendeu? Então, o que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que o mundo foi feito para a lógica e para a ilógica atuar. A ilógica se infiltra na lógica e viola as leis do que é para ser. É por isso que você vê um casamento perfeito e um casamento imperfeito. Mas a fórmula era para ser um casamento perfeito. Como vai dar a violação? Isso fica por cabimento de cada um. Entendeu? Fica por cabimento de cada um. Tipo assim, cara, toma capricho, cara. Você tem que respeitar sua mulher. Tem que construir uma vida feliz, não sei o que lá, não sei o que lá. E olha, as pessoas estão bem, respeita a sua mulher, ó. Daí entra essa atuação, como se eu fosse descabido de júbilo, de respeito, e olha como é que eu fiz isso, tem que ser respeitador com a esposa, entendeu? Só que, por que foi violado isso? Por que eu também não sou respeitador da minha mulher, como o outro cara é? Então, para vocês, isso é de cada um. E não é. Tem uma coisa que faz um plano.
e faz você ser perfeito e eu ser imperfeito. É basicamente assim. Não existe, você não é perfeito porque você é melhor do que eu. É um esquema aonde você acerta e eu erro, e não fui eu que errei porque quis. Porque existe uma forma de conduta. Nós estamos basicamente no mundo racional. Nós estamos no mundo racional. E nós estamos no mundo onde o bem vigora, de certa forma. Aí ocorrem os corruptos. Mas a maioria é bem, é boa. Mas ocorrem os corruptos. Então, os corruptos é uma violação do óbvio ou do bem. Entendeu? Então, eles não são o outro lado, que é o cara que é mal. Eles são uma violação do bem, né? É por isso que o mal é menor. O mal, de certa forma, é menor, né? Não existe 10 bandidos e 2 polícia, né? Basicamente, tá? Mas é uma violação da lógica. Então, assim, nós não sabíamos qual que é a moral desse contozinho. Nós não sabíamos que tem algo violando leis e deixa nós tendo que respeitar as leis. E nós se perguntamos, mas por que não está dando certo? Entendeu? E aí eu descobri que existe esse violador de leis. Entendeu? E esse violador de leis, ele faz o seguinte. Na lógica, o cigarro dá câncer. Na lógica, o cigarro dá câncer. Mas o cigarro não é responsável pelo câncer. Foi isso que eu descobri. Mas não tem como refutar isso. Porque essa coisa controla as duas coisas em duas vértices da informação. Ou seja, essa coisa faz o cigarro gerar o câncer. Mas o cigarro não gera o câncer, mas ela faz o cigarro gerar o câncer. Então, observe a minha mão. Cigarro e câncer. Relação. Relação. O cigarro gera o câncer. Eu separo cigarro e câncer. Isso é feito. Isso é feito. Entendeu? O cigarro não gera o câncer. Só que nesse tipo de observação não tem como lidar mais com a humanidade. Porque não tem como descomprovar, é comprovado, e o cigarro gera o câncer. Mas para você ver o tamanho do problema que nós temos, nós estamos lidando com algo forte e sobrenatural que faz isso. O problema é que eu descobri. Eu descobrindo, eu venho e falo que o cigarro não dá câncer. E aí, vocês têm o conteúdo acontecendo? É óbvio que eu não tenho. Não tem como eu dizer isso na internet, cara. E eu tô dizendo. Só que daí eu tenho uma explicação técnica. As coisas em unidade. Aí entra o maior mistério. Por quê? Porque existe um certo poder na humanidade. Aí a gente começa a entrar para as partes grandiosas da... Entendeu? Olá, Wilson. É mais diferente. Já percebi. Olha, por isso que eu tenho que cuidar com falar com vocês. Eu me perco no raciocínio. Eu me perco, quando eu dou atenção para vocês, eu perco. Deixa eu ver o que eu estava falando. Eu estava falando da lógica que é violada, tá? Mas eu estava mais para frente, eu esqueci mesmo. Eu esqueci. Por isso que eu tenho que cuidar com interagir com vocês um pouco, sabe? Porque o meu assunto já é complicado. Daí, se eu já falo pra... eu descobri. Acontece que eu descobri isso, mas aí existe um mistério maior, que é as coisas em unidade. Aí é o seguinte. Veja bem. O trabalho
gera dinheiro. Isto é um sistema mecânico, não tem como. Você trabalha, gera dinheiro. Essa coisa vai fazer isso acontecer. Existe uma coisa que controla, e ela quer que isso aconteça. O trabalho gera dinheiro. Isso é o sistema, está pronto, precisa ser assim pela eternidade. Eu não quero extinguir isso, não é para extinguir isso. Isso é óbvio e isso faz parte da vida civil e física. E isso está feito. O trabalho gera dinheiro. E você trabalha e te pagam pelo trabalho que você exerceu. Tudo certo. Tudo certo. Só que o trabalho não é responsável pelo dinheiro, mas isso numa outra instância de entendimento fora da percepção humana. Entendeu? Só que eu consigo trabalhar essa teoria aqui da unidade em outros lugares daí. Porque já está aplicada sobre nós a separação das coisas, das relações, as coisas independentes. Ou seja, as duas coisas estão aplicadas sobre nós, as relações das coisas e a desrelação delas. Só que tem que achar onde é esse lugar que o dinheiro não, que o trabalho não gera, não tem nada a ver com dinheiro. Entendeu? É nesse lugar que a gente vai ir. Você não está errado em dizer que eu estou bloqueando, porque é óbvio que o trabalho gera dinheiro. Você não está errado se eu falar que eu digo que não. Só que o problema é que eu descobri uma coisa que você não tem. E é óbvio que o mundo não sabia. E é isso que eu apresento a vocês. Essas coisas desrelacionadas, desconexas. E é a ilógica. E vocês viram falar coisas desconexas e sem plug, sem ligação. Porque eu peguei as coisas em unidade. Eu trabalho as coisas em unidade aqui, dinheiro. Mas tem que vir de algum lugar. Trabalho é o fruto de alguma coisa. Entendeu? Esse é o fundamento de uma explicação que eu faço aqui com vocês, um trabalho, um ensino de algo novo que está no nosso mundo. E aí assim, aí vocês têm tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Aí eu te pergunto com lógica, tempo é dinheiro? Tempo não é dinheiro, tempo é tempo. Dinheiro é dinheiro. Não, tempo é dinheiro. Não é. E aí vocês estão consumindo ilógica. Vocês estão bugados. Tempo não é dinheiro. Agora eu trago lógica aí, nesse lugar, aonde está bugada a informação. E falo que vocês estão... Daí questiono a ilógica de vocês. Como assim tempo é dinheiro? Não é. Aí eu trago lógica e acuso vocês de estarem ilógicos. Entendeu? De estarem ilógicos. Para eu conseguir levar vocês nesse campo energético onde ocorre o bug que a ilógica tem, porque vocês precisam, porque o raciocínio é afetado. Tempo não é dinheiro, né? Entendeu? E querer não é poder. Querer é querer e poder é poder. E você tem a prova direto disso, que querer é querer e poder é poder. E muitas vezes, só que vocês fazem uma junção. Querer é poder. É tipo como se vocês fizessem de uma forma mística que existisse uma palavra só e não duas. Porque querer é uma coisa e poder é outra. Mas vocês juntam isso, querer é poder. E acaba sendo uma palavra. Porque querer é poder, então você trocou. Então querer não existe, existe poder. Só que daí você vê que você quis e aí você vê que você foi atrás do poder para você poder ter as coisas que você quer. E aí você fala depois que você conseguiu a casa, viu? Querer é poder. Só que você foi para um campo magnético mágico, você foi para um lugar mágico. Na realidade, por isso que você conseguiu fazer a conversão. Não tem como fazer essa conversão, não existe isso aí. Ou seja, você só tem a casa porque você usou magia, não dinheiro e trabalho. Eu quero dizer que a vida real vem de um ambiente esotérico e místico e você é roubado e não tem...
A tua casa vem do místico, não do teu trabalho e do teu dinheiro. Entendeu? Porque tu vai lá quando tu fala essa firula aí. E esse é um poder que a ilógica tem no mundo da lógica. Entendeu? É mais ou menos esse o problema da minha história. Ela é complicada, é novo isso aí na nossa cabeça. Para isso, então, eu vou dar uns exemplos para vocês. Outro dia eu fui num trabalho, agora eu consegui fazer um fianco de informação, né? Outro dia eu fui num trabalho... Amor, vai voltar para fora? Não. Então fecha a porta, porque eu tô com trauma de frio. É muito frio, tá bom. Ai, tá passando muito frio naquele prédio lá, tá louco. Eu fui num trabalho, preste atenção. Eu fui num trabalho e eu cheguei atrasado. Aí o cliente falou assim, Inácio, você precisa se organizar. Você não pode misturar as coisas. Problemas pessoais são problemas... Ó, a divisão. Tá vendo? As coisas separadas. A pessoa vai te jogar na cara. Você não pode misturar as coisas, Inácio. Ó, usado contra você. Entendeu? Tá sendo usado contra você. O que eu tô falando é poderoso e já tá na nossa boca contra nós mesmos e não há gerência. Não há administração disso, porque isso a gente vai entender. Veja bem, eu fui trabalhar, me atrasei porque eu estava com problemas particulares, problemas pessoais. O cara chega e fala, Inácio, o senhor tem que se organizar, não pode misturar as coisas. Tá vendo? Não pode misturar, tem que separar. Aí, ó, vocês já estão fazendo o que eu falo. Só que o único problema é que vocês não estão em singularidade. Entendeu? Então existe uma lei singular no coletivo humano. Existe algo que não é daqui, replicado como se fosse. Vocês têm que estar em singularidade para entender isso aí. Por quê? Porque vocês têm a condição de juntar e separar as coisas. Por isso que vocês falam do querer é poder e por isso vocês falam não misture as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se vocês entenderem, vocês têm a informação que eu estou te falando, está confusa para vocês porque vocês não conhecem o processo da singularidade que isso leva. Então vocês executam no plano físico. Eu lavei um pouco para aliviar, né? Não tinha lugar nessa pia aí. Está vendo a graça disso? Aí qual que é a moral então? A moral é eu falar para vocês que vocês têm o que eu faço só que numa versão coletiva, que criou o sistema. Em singularidade, isso dá quase que o nada. Tipo, é nada e essas duas coisas. Então, a singularidade é um revesgueio da mente, tipo assim, ela é um tudo e um nada ao mesmo tempo, que daí vocês vê que o meu assunto não existe o meu assunto, porque pula eu e cai em vocês em outra versão, porque está fugindo de mim, porque eu consegui uma singularidade. Só que essa coisa se defende disso, porque senão, cara, por isso que eu tenho todas as informações. Vocês não acreditam, mas eu tenho todas as informações. Então essa coisa burla eu, este um físico. Como que ela burla? Com o meu próprio corpo, porque eu não consigo habitar a singularidade em corpo. Porque eu sou um fruto da vida física, entendeu? Só que minha mente consegue habitar a singularidade. Então eu tenho uma mente, por isso que basicamente eu estou pensando sozinho. Entendeu? Eu não estou com o pensamento de vocês, eu estou com o pensamento sozinho. Sacou? Tá. Daí o que acontece? Vamos lá para o exemplo da prática, que daí vocês vão entender melhor. Você pode perceber que isso vai acontecer na tua vida. Uma junção e uma separação. Ou alguém falando, não misture as coisas, cara. Você está misturando as coisas, né? Você confundiu.
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E outra coisa, senhor Inácio, problemas pessoais fiquem em casa. Aqui no trabalho, você, pedindo para eu se deslocar com dois percentuais totalmente diferentes. Entendeu? Como, cara? Eu tô íntegro. Você está me entendendo? Eu tô integrado. Eu sou um sistema único. Eu tenho emoções, matemática, dores, amores. E você vai ser dividido, entendeu? Então, tá vendo? O que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que tu tem qualidades quânticas. Você tem qualidades quânticas de portar todas as informações. Só que o sistema vai fazer com que você divida elas e tenha o médico e o paciente. E que tenha o mecânico e o pintor. Porque vocês perdem a singularidade. Porque numa singularidade você é mecânico e pintor. Mas você vai falar assim, então você sabe mecânica, Inácio? Aí a gente tem que ir pro Matrix. Que o Matrix que fazia downloads de aptidões. Só que o problema é que existe um ser superior. Senão eu saberia mecânica. Era só fazer download. Entendeu? Só que não é eu, cara. A gente foi enganado com esse eu. Existe algo superior. Senão eu conseguiria fazer download de medicina e virar médico e operar você. Por download, entendeu? Porque eu teria a informação da medicina. Só que existe também outra coisa. Existe a informação da medicina e a prática da medicina em vida física. Entendeu? É por isso que eu tenho uma informação médica, mas eu não posso operar se for ver. Entendeu? Mas eu tenho uma informação médica. Mas eu agora tenho que trabalhar isso para explicar para vocês. E eu não tô afim de sair da... Amor, vai queimar o negócio ali. Eu não tô afim de sair do exemplo. Quer ver, ó? Quantas vezes você vai falar para mim? Quantas vezes você ficou doente e teve que trabalhar? Eu. Junto. Agora, junto. O patrão falou, separa isso aí, fica em casa. Separa, você não pode estar doente trabalhando junto, viu? Antes, quando você estava com problema particular lá, ele fez você separar. E você foi trabalhar, não pode mesmo. Ele me separou. Quando você ficou doente, que você não podia trabalhar, você teve que as duas coisas juntas lá. Quantas vezes você já trabalhou doente? Por que você não separou? Doença é uma coisa, Inácio. Trabalho é outra. Mas parece que o teu patrão ignorou a doença. Você tem que trabalhar igual. Por que ignorou a doença? Pois é, meu querido. É isso. Tem algo muito bom para nós, usado por nós, contra nós mesmos, mutuamente, para nos ferir. Numa versão física hierárquica, onde as coisas se distribuem, um tem, outro não tem como raciocinar dessa forma. Entendeu? Você entendendo isso que eu te disse, você vai entender a minha comunidade. Entendeu? E você vai querer fazer parte. E você não precisa deixar a outra. Não é a intenção que você deixe a outra. Porque são duas coisas, só que isso aqui é um mundo paralelo, né? Então assim, você entendendo isso vai entender uma coisa. Você pode ver que numa mesa de 10 pessoas, que vai num happy hour, a gente comunga a informação. Mas na hora de pagar, cada um é dividido e paga o seu. Entendeu? Então, em você existe essa junção comigo e a separação de mim. E isso não é nós que decidimos. Uma coisa faz isso com nós. Ela faz eu ter um vínculo com você. Ela faz. E quando ela quer, ela vai desfazer esse vínculo. Quando eu entendi isso, eu não deixo mais o nosso vínculo ser feito. Porque eu parei de ser dominado, eu comecei a controlar isso e impeço o vínculo. Como? Pelo diálogo. Entendeu? Então, aonde ela nos colava, eu impeço. E você vê esse afastamento meu de você.
porque era para mim falar coisas de comunhão com você, dentro do próprio repertório de prosa. Por isso que eu mudo a minha prosa, porque é onde nos cola, entendeu? Só que daí nós estamos a 1000 quilômetros de distância e cada um tem um trabalho, aqui nós estamos separados. É por isso que eu evito bater papo demais com pessoas, porque cada um tem o seu ganho e isso ninguém divide, ninguém compartilha ganho. O dinheiro, ele faz questão de mostrar que ele dá unidade para o homem, o dinheiro, e deixa o homem divisivo. Não, tu é tu e eu sou eu. Tá, tu é tu e eu sou eu, então o que a gente está namorando? O que a gente está namorando? O que a gente está rindo junto? Aí, foi aí, man. Foi aí que eu peguei o diabo. Bem aqui, ó. Bem aqui. Ele já fez lá a divisão. Ele fez lá a divisão no símbolo do dinheiro, por isso que a gente não compartilha o dinheiro, e aqui ele faz a gente se unir. Quando ele faz isso, ele faz o esquema. Cola, separa. E aí pega os dois. Eu corto aqui, ó. Eu corto aqui. Você tá vendo eu fazer isso contigo. Eu corto essa relação afetiva e meto uma matemática aqui, divisiva. E falo, por que você não me dá dinheiro? Melhor que dar um peixe é ensinar a pescar, né? Aí, tá pronto para nós ficar finis, ó. Entendeu? Tá pronto para nós cair. Entendeu? Ou seja, quando eu fiz isso, automaticamente eu cuido de você. Não tem como fazer. Quando eu cuidei disso, eu cuido de você. De certa forma, porque tu também fica individual. E tu fica... Ou seja, por minhas atitudes de separação, você fica separado. Entendeu? Sacou qual que é o processo, o BO aqui? Sacou qual que é a graça das coisas? Só que vocês nunca vão degustar isso porque senão o mundo entra em colapso, entendeu? Isso tem que ser muito bem feito, muito bem cuidado, porque senão o mundo, se isso cair, se essa informação for veemente, se você ganhar consciência veemente disso, 10 dias nós estamos no caos. Entendeu? O homem muda, man. O homem muda. O dia que você souber da verdade, tu muda, cara. Tu fica uma bênção de pessoa. Porque tu vai ver que tu tá na garra do mal. E tu não vai querer ficar. E tu pode sair. Só que o mundo entra em colapso. Porque é um esquema para nós não ter saída, entendeu? É aí que tá a graça da coisa. Sacou, mano? Sacou o que tá acontecendo? Sabe aquelas pessoas que se convertem? Que o cara era bandido e para de ser porque se converteu? Tudo basicamente é assim misto de... você muda. Cara... Você tem aí seu carro, você está preocupado com suas dívidas amanhã, porque tu não tem a verdade em suas mãos. Se tu tiver a verdade em suas mãos, tu não começa a se preocupar muito mais com conta, não. Tu não faz conta, e se fizer, tu não fica preocupado em pagar muito, não. Só que tu vai ter que cair na necessidade física daí, tu vai ter que administrar para você não definhar demais. Mas a verdade, tu não vai querer nem existir. Entendeu? Tu não vai querer nem... Tá, mas eu fui bom ali, consegui explicar para vocês, né? Eu consegui explicar para vocês ali a síntese. Então assim, ó, vou finalizar porque senão a minha mulher vai ficar brava comigo ali, né? E também não precisa ficar muito tempo aqui também. Quando eu percebi isso, eu fiquei antipático. Entendeu? Eu não sou um cara de muita conversação e trocar ideia. Até porque a conversação de vocês, o meu assunto não bate. Porque a conversação de vocês está programada para vocês ficarem remoendo isso pela eternidade. A mesma ladainha, ano após ano. Entendeu? Como é um processo, eu fico deslocado. Nisso eu tenho o canal, eu tenho a forma de dizer isso, mas aqui em casa eu não consigo falar isso. Porque tem todo um esquema envolto a isso para que as coisas sejam assim, entendeu? Então, tudo que acontece, eu sei que tudo tem que ser assim, porque assim é perfeito.
Então, se eu não for bem querido em casa, tá certo para mim. Eu entendo isso, apesar da dor, porque eu queria harmonia, né? Mas eu entendo que é normal, porque como é que as pessoas vão aceitar isso? Não vão. É mundial, é o mundo inteiro, entendeu? É a mesma coisa. Então, por isso que tem aquela coisa lá, melhor que dar um peixe e ensinar a pescar. Por que você não dá o peixe? Porque é onde nos divide, ó. Então, sabe que onde fica um e um é uma singularidade. É uma singularidade, ou seja, você perde um poder. O poder que você tem de ser um e um com o dinheiro. Mas você perde aqui de certa forma. Só que daí você tem uma filosofia. Melhor que dar o peixe é ensinar a pescar. Você vai usar teoria. Você vai usar uma teoria, ensinar a pescar. Mas por que você não dá o peixe? Então, por que você não dá o peixe? Porque você perdeu as qualidades quânticas. Entendeu? Quanticamente, você ensina a pescar, dá o peixe, faz o peixe, é o próprio pescador. Você está me entendendo? Não existe dois na singularidade. Você perde a singularidade, por isso que você... E daí existe um enigma, um mistério ali, porque assim, você não... Eu sei que você não está entendendo, mas é mais ou menos assim, ó. Você basicamente é quântico. Esse vai ser tua decepção de se descobrir. O mundo fez um jeito de você perder isso. Só que o mundo não te deixa você sem. Ele deixa você atuando, porque você precisa, você faz parte disso. Não tem como te tirar. Tem como te manipular. Nisso tem a outra pessoa. Uma coisa superior estipula um bordão para pegar todos do caminho, ó. Por isso que eu redijo. Melhor que dar um peixe e ensinar a pescar. Eu redijo, ó, primeira pessoa. E passo para a segunda o refrão. Melhor que dar um peixe e ensinar a pescar. Essa pessoa vai pegar esse bordão. Melhor que dar um peixe e ensinar a pescar. Ninguém usa o dar o peixe. A metade da frase, entendeu? Ninguém usa. Melhor que ensinar a pescar é dar o peixe. Ninguém usa essa. Ou seja, a frase inteira vai em você, mas você não usa metade dela. Por quê? Porque existe um esquema. Nisso, eu chego na internet e uso o bordão que foi me passado pelo mundo. Melhor que dar o peixe, melhor ensinar a pescar. Eu te faço isso. Melhor que dar um peixe e ensinar a pescar. Então eu te ensino a pescar. Você vai fazer a mesma coisa com o próximo. Melhor, vai passar a frase, melhor que dar um peixe e ensinar a pescar. O próximo vai fazer com o próximo, melhor. Vai usar o mesmo, a gente usa a mesma informação, entendeu? No mundo inteiro. A gente usa uma informação, um jeito de ver. Melhor que dar o peixe e ensinar a pescar. Entendeu? Nisso a gente perdeu uma coisa. Por isso que você vê eu falando assim, por que você não dá o peixe em vez de me ensinar a pescar? Aí você vai falar assim, não, cara, mas você tem que aprender a se virar sozinho. Ó, preste atenção. Você tem que aprender a se virar sozinho. Porque você vai ter o poder de... Eu sou intuitivo. Cara, o que acontece, merda? Nós temos o dom, pelo número 1 que eu sou, de pessoa, de visitar uma outra dimensão quântica. Por causa do meu corpo 1. A gente tem esse dom. Nisso todo mundo tem. Cada um que é um habitante do planeta. Só que como tem algo superior, ele nos usa e nos tira isso. Esse dom quântico. E divide com o outro. Quando o outro usa o meu bordão, que é melhor que dar o peixe e ensinar a pescar, quem ele ensinou, ele já passou para o outro ser manipulado também. E o outro vai falar para o outro, melhor que dar o peixe e ensinar a pescar. E assim vai ser o circuito. E você não tem o que fazer, porque aí eu te questiono, porque agora eu sei o que fazer com isso. Eu te questiono, mas por que você não dá o peixe? Ó, quando eu falo isso, eu já descobri. E você vai me dizer, você precisa visitar a singularidade, Inácio.
Por isso que você me ensina sozinho. Entendeu? Por isso que você me tirou a singularidade, você habitou, e aí porque o diabo pega de um em um e faz isso. Pega o Fernando, faz isso, só para no teu subconsciente você degustar que você teve esse poder. Daí ele te tira. Daí ele deixa o Fernando lá. Ele pega o João, leva na singularidade, e João usa a frase: melhor que dar o peixe e ensinar a pescar. E o João achando que está podendo. E ele já fez isso com o Fernando. E vai fazer com o Sebastião, com a Ana, com o Pedro, com o Zezinho, com o Rodrigo, com o Fernando, com o Bernardo, com o Carlos, com o Inácio, com todo mundo, de um em um. Pá. E por que de um em um? Porque por ironia lá só cabe um. Por isso que daí tem o símbolo do tornado ou da singularidade do horizonte de eventos, que só cabe todo mundo aqui em cima. Ele precisa ir lá e pôr você lá para manipular você, para trazer você fora da singularidade daí, no coletivo. Sabe? E aí eu te digo mais, man. Quando você morre, o segredo vem à tona. Você descobre que você foi enganado desse jeito por toda a sua vida. E por que eu sei disso antes da morte? Porque de alguma forma eu consegui essa informação, que não convém falar agora, antes de eu morrer, para me aproveitar melhor a vida. Entendeu? Para me aproveitar melhor a vida, apesar de tudo. Entendeu? Porque quando eu morrer, tudo isso que eu te falei eu vou saber, e você vai também. Só que daí não tem mais como votar, porque um plano se cumpriu. Entendeu? Você só vai saber e não tem o que dizer. Nisso, esse que é o problema, assim, ó. Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. É uma informação. Só que são duas partes. Você não vende conselho. Mas a frase está te dizendo venda. Porque a vendia está na singularidade. Divide a frase em dois, entendeu? E você só usa a ponta dela e sai. Ó, se conselho fosse bom, Fernando, ninguém dava, vendia. Você lecionou o Fernando porque ele precisa ir para uma singularidade. Aí o Fernando vai ser pego e vai para uma singularidade. Daí ele vai e vai perder por causa do tipo da frase formada. Fernando sai de lá e vai para o José. José, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Porque José também precisa ir na singularidade, então ele passa inteiro. É por isso que você fala cada um. Você fala cada um porque, tipo, cada um que se vire. Por que você não vê eu falando mais assim, cada um que se vire? Porque eu não quero te passar a singularidade. Entendeu? Basicamente. Só que é agora que eu tô te passando. Entendeu? Porque a gente, na realidade, nunca teve essa coisa. Então, por isso que eu falo pra você, por que eu falo da comunidade? Já dando uma chapuletada, porque não vai ser sozinho. Não é de cada um se vira. Sacou? É uma nova versão de humanidade sobre essa prescrição dentro do mundo de forma divina e uma nova versão de existir. É uma utopia a princípio, né? Uma brincadeira, uma coisa assim, mas isso é real. Só que como o mundo existe a questão do domínio sobre a humanidade, você não vai me ouvir. Porque eu preciso te provar que você é dominado também. Se você me ouvisse por conta própria, eu não consigo fazer a segunda coisa. Entendeu? Aí dá errado. Você entendeu? Se você me ouvisse, você não vai me ouvir. Se você me ouvisse, você estaria alto. Você não é alto, você é dominado. Então você não vai, eu preciso saber disso, entendeu? Senão eu perco e você perde, porque eu preciso te provar esse dominador. Pra tu largar de ser. Aí tu será eu que consegui fazer de você usar o meu único texto. Entendeu? Eu preciso te provar que tem um dominador sobre você. Então você não pode me ouvir. Sacou? Por conta própria. Você não vai me ouvir.
Você não vai, Inácio, estou contigo e não abro. Você não vai, eu sei que você não vai. Eu nem forço. Porque o foco meu também é provar que existe um domínio sobre você. Entendeu? Eu preciso provar isso também. Por isso que você não vai agir por conta. Quer ver? Quer que eu te prove? Me manda R$5.000. Me manda. R$5.000. Me manda. Viu? Você é dominado. Viu? Isso, calma. Eu tô dizendo que você é dominado. Você vai dizer assim, não, eu não tenho, não posso, louco, eu não posso fazer isso. Você vai dizer 300 coisas que faz parte do domínio para você usar contra mim. Não tenho condições físicas para isso, não. Se eu não posso apostar nessa loucura, vai usar um monte de coisas. Mas eu te pedi uma. Você não vai fazer. Por quê? Porque o teu legado é uma ordem. Melhor que dar o peixe é ensinar a pescar. Você é obediente a isso, entendeu? Então você quer me ensinar a pescar. É o que eu tô te fazendo de certa forma, né? Só que eu tô dando o peixe junto. Só que você não tá vendo o peixe. Então, porque não tá na versão material essa frase. Na versão material, porque essa frase ela não tem alegoria física. Toda frase que tem alegoria, que é uma metáfora, ela visita uma singularidade, por isso que ela não tem sentido próprio, tipo assim, ela não tem sentido real, é tipo assim, matei 2 coelhos com uma cajadada, é uma alegoria. Então, quando a frase ela não é contundente, ela é sinuosa, ela habita uma singularidade, então ela tá da singularidade, ela tá aqui. Só que você não tem a singularidade, você tem só a frase fora da singularidade, entendeu? Você precisa ter a frase na singularidade, daí você dá o peixe e ensina a pescar. Só que isso vai pairar a utopia, porque não é real, não é na matéria esse peixe e ensinar a pescar. Por quê? Porque seria a parte espiritual da tua vida. Porque essa frase não é para ser usada na vida física. Entendeu? É para ser usado de calibre espiritual. E vocês usam de bordão físico e de incumbência para educar as pessoas e dar o ponto. Então tem algo espiritual que vocês perdem, que vem aqui, fica físico e ela tem calibre espiritual. Sacou, né? O que está acontecendo? Então é isso. Então a gente se fala amanhã de novo, beleza? Se fala amanhã de novo. Para que a gente trabalhe isso e você vai se fortalecendo aí, vai entendendo a parada e você vai sacar uma coisa. Porque você vai dizer assim, não, Inácio, são figuras de linguagem. Foi feito isso na tua cabeça, não é figuras de linguagem. É como se fosse dizer assim, ó, é só mais uma metáfora, vamos supor assim. Quando você fala assim, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Essa frase ela não é totalmente racional. Indica que tem algo intruso aqui, brincando com o teu raciocínio. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Você vê que não codifica. O teu cérebro não consegue codificar com razão contundente. Entendeu? Por quê? Porque essa frase ela tem calibre de singularidade. Não era para tu estar falando. A mesma coisa, tempo é dinheiro. Vocês usam com fulgor físico e é uma frase de singularidade. E por que vocês conseguem fazer isso? Porque vocês são tirados da singularidade, mas deixados fazer o trâmite verbal. Porque vocês intuem que tem poder. Por isso que vocês usam. Porque tem poder mesmo. Só que lá, na singularidade, você só usa porque você é manipulado. Entendeu? Sacou? É isso que está acontecendo. E o que é isso? O nosso problema com o mal. A gente perdeu isso. E tudo indica que a gente está conseguindo ter um entendimento para resgatar isso. Só que daí reseta o sistema, né? Entendeu? Reseta o sistema, porque daí dá um novo item, tipo, recomeço. Que recomeço? Tudo que você conhece aí para trás é baboseira.
Haja luz, Big Bang, Constantino, relógio, tempo, espaço, Einstein, Newton, tudo que você respeita e ir para trás morre. Porque você tem a chance de recomeçar. De tudo, de hoje, de 2025. Só que você tem que resetar de 2024 para trás. E tu nasceu em 1977. Entendeu? Então o teu corpo físico te trai, porque ele não deixa você fazer esse reset, de certa forma, na tua psique. Porque como é que você vai resetar de 2025 para trás e você existe? Então, mas isso que é o pá. Você reinicia o sistema. E é isso que eu estou tentando fazer. Reiniciar você. E você insiste em ficar naquela. Só que você não tem culpa porque você é. Eu preciso provar isso também. Entendeu? Então você não é alto. É por isso que o mundo não melhora, cara. Imagina tanto tempo a mesma coisa. Você acha que um homem livre, ele não ia evoluir como patrão e mudar alguns jeitos do patrão? Falar, não, esse patrão aí, cara, viu? Pô, funcionário folgado. Por que eu quero te dizer o seguinte, você acha que você pode ver dos últimos 20 anos é o mesmo vocabulário de patrão. Mesma coisa, não muda. O mesmo jeito de viver, o mesmo jeito de agir, só que o patrão tem seus motivos. Porque tem funcionário caco também. Porque são os dois que estão, entendeu? Então, por isso que eu falo para vocês assim, já experimentou pagar a parte um funcionário? Você não tem uma empresa com 10 funcionários? Você não viu nenhum que fala, putz, esse cara merece 500 mais por mês, por que você não dá mais para ele? Faz o teste para tu ver. Se tu fizer o que eu tô falando, o diabo vai até você. Porque tu já começou a mudar a plataforma do perfil mecânico de um patrão. Por que você identificaria mais um funcionário assim? Com essa visão? Primeiro que os outros já vão se doer. Primeiro que você vai ter problema com o governo. Segundo que você não deve fazer isso porque o teu funcionário pode usar contra você. Dizendo que você deu por fora para ele dinheiro. Tudo por que você não pode fazer isso? Porque o diabo controla lá também. Então o diabo vai possuir, ele vai fazer, você me dava 500 por mês a mais que eu sei, agora eu quero também com direito. Aí você tem a razão de não fazer esse bem pelo funcionário, porque o funcionário pode te ferrar. Mas por que isso? Porque o diabo controla os dois. Entendeu? Por isso que eu falo, faça comigo a experiência. Você vai ver que eu mudei. Você vai ver que eu mudei em tudo. Tudo. Você vai falar assim, Inácio, não posso botar você dentro da minha casa. Bota. Bota pra tu ver a surpresa que você vai ter. Inácio, não confio nas tuas palavras. Você não confia. Faz. Testa. Pra tu ver o susto que você vai ter. Entendeu? Casa comigo. Me empresta dinheiro. Me põe pra trabalhar. Me patrocina. Me xinga. Tudo você vai ter um respaldo diferente. Porque eu mudei. Entendeu? Então, eu mudei. O problema é que quando eu mudo em singularidade, eu consigo mudar duas pessoas. Eu consigo mudar o amante e o marido. Eu consigo mudar o patrão e o funcionário. Sacou, man? Porque você trabalha as duas versões. Por isso que você é patrão e funcionário aqui. Você presta serviço e é prestado serviço a você. Só que daí fica no corpo de outra pessoa. Aí o diabo pega. Um de cada um. E por isso que você leva cano de funcionário e por isso que patrão dá cano. Entendeu? Porque os dois são controlados. Então precisa que começasse isso com alguém, só que automaticamente já começa com os dois. Para você ser o melhor funcionário, você tem que ser o melhor patrão. Ao mesmo tempo. É aí que entra o segredo da magia. Entendeu? Então assim, eu sou o melhor marido, um novo marido. Eu dou para minha mulher um novo marido para ela. Agora pergunta se ela vê. Não, por quê? Entendeu? Não vê. Eu vou sucumbir. Entendeu? Porque controla, entendeu? Não adianta, tem que ser todos. Entendeu? Não é um só. É aí que eu falo que é uma coisa que não adianta eu melhorar. Só que daí existe a magia de que eu sou homem e mulher. Na singularidade.
É por isso que aquele rapaz no início falou, achou eu meio afeminado, sabe? Porque na singularidade eu sou pai, mãe, filho. Ou pai, filho, Espírito Santo. Ou pai, mãe, filho, irmão, irmã e vô. Tudo ao mesmo tempo, entendeu? Numa singularidade você consegue fazer isso. Nisso você pega a informação de vô, de pai, de neto e de filho. Coisa que você é em tempo separado na vida. Porque você já foi filho. Você já foi neto. Você é pai. E vai ser vô. Tudo no tempo e espaço físico. Dá para viver isso tudo ao mesmo tempo. Porque você vai ser, só que separado no espaço-tempo. Você já foi neto. É filho. Vai ser pai. E vô. Ó, tudo separado na linha do tempo. Entendeu? Que numa singularidade você é tudo ao mesmo tempo. É por isso que eu não respeito os mais velhos. E é por isso que eu já me falo que sou velho. Entendeu? É por isso que, tipo assim, só que daí tem um contraste com o acontecimento da vida física, que é um esquema feito para que você não consiga entender isso de jeito nenhum. Entendeu? Sabe? Perfeito? É por isso que de vez em quando, chegam nas tuas costas e falam assim, e aí, doutor? E você não é doutor. Porque quanticamente você pode ser doutor, paciente, médico, entendeu? Doutor e funcionário. E bate, ô doutor, meio que te tira sarro da cara, entendeu? Né? Porque você, quanticamente, você pode ser um mendigo e doutor. Entendeu? Só que daí isso tem toda uma história a ser entendida. E no momento é a fantasia. No momento é uma alegoria verbal onde confronta e me refuta. Porque isso aí, né? Eu tô ferrado, né? Eu tô ferrado. Mas é basicamente por aí. Perfeito? Então tá bom. Abraço a todos, fiquem com Deus, eu vou dormir.